nome é Daniela, eu sou colaboradora do site Tocados e estou aqui para falar um pouco para vocês sobre essa minha última semana que eu passei em Londres e os eventos que eu participei. Para quem tem acompanhado o site, sabe que eu fui para Londres para participar de alguns eventos onde eu tive a oportunidade de conhecer alguns dos meus autores favoritos, consegui meus livros autografados por esses autores, conheci novos autores também e participei de outras atividades. O primeiro evento que eu participei foi o Green Gathering e a ideia do evento, na verdade, foi colocar junto 4 autores que são aí dessa nova geração da literatura fantástica. Incluem o Peter Ribrett, que é o autor da série The Demon Cycle, e o seu primeiro livro, The Painted Man, vai ser lançado no Brasil logo logo. Teve também a participação de Joe Abercrombie, que é o autor da série A Primeira Lei. 2 de seus livros já foram lançados aí, que o primeiro é O Poder da Espada e o segundo Antes da Forca. Teve também a participação de Mark Lawrence, que vocês devem conhecer bem, ele é o autor da trilogia dos Espinhos, e 2 de seus livros já foram lançados aí no Brasil também, que são o Prince of Thorns e o King of Thorns. E ainda teve a participação de Mark Cole. Eu não conheço muito bem Mark Cole, eu nunca li nenhum de seus livros, então não vou comentar muito sobre ele. O evento foi bem informal, acho que em torno de 100 pessoas participaram desse evento. O moderador fez diversas perguntas a todos os atores, e as perguntas foram bem gerais, porque não foram focadas nas obras de cada um dos autores, mas sim perguntas que todos os 4 autores pudessem responder. Depois da sessão de pergunta, a plateia ainda teve a oportunidade de fazer também suas perguntas a esses autores, e aí teve a sessão de autógrafos, que foi com certeza o ponto alto ali da noite. Eu consegui chegar perto dos meus autores favoritos, consegui conversar com eles, tive meus livros autografados, então para mim foi uma noite muito especial. No dia seguinte ao Green Gathering começou o Loncon. O Loncon, na verdade, é o WorldCon, é a Convenção Mundial da Ficção Científica e Fantasia. Ele acontece todo ano e sempre numa cidade diferente, num país diferente. Esse ano foi em Londres e por isso o nome Loncon. O evento, na verdade, é uma oportunidade para a comunidade da ficção científica e fantasia se juntarem e tem várias atividades sobre várias coisas relacionadas à arte, literatura, filmes e jogos, entre outras. O primeiro dia de Loncon começou com uma sessão que eu participei, organizada pelo The Tolkien Society. O grupo, na verdade, resolveu organizar seu seminário anual lá no Loncon e eu tive a sorte de poder participar. Nesse primeiro dia ainda teve a sessão de autógrafo com Patrick Rothfuss. Eu vou confessar que eu sou uma fã muito recente do Patrick Rothfuss. Não faz muito tempo que eu li O Nome do Vento e só agora que eu lembro O Temor do Sábio. Mas depois desse Loncon, com certeza o autor se tornou um dos meus favoritos. É mais pelo tipo de pessoa que ele é. Conhecê-lo foi muito bacana. Ele tem uma presença, ele é uma pessoa irreverente, ele simplesmente fala o que vem à mente e é muito simpático. E depois de ter meus livros autografados, eu fiquei ali no cantinho aguardando o autor terminar a longa fila, né, para que eu pudesse tirar uma foto com ele. E eu notei que cada fã, depois de ter os seus livros autografados também, eles saíam da fila com um sorriso, abraçando os livros, mostrando o quão especial esse momento foi para eles. E eu achei muito bacana também. Mas com certeza a sessão mais aguardada do dia foi com ninguém menos que George R.R. Martin. Eu sabia que essa sessão seria muito concorrida, então decidi chegar 15 minutos antes de começar. Mas aí, ao chegar à frente da sala, eu percebi que a fila já estava longa. Aí tudo bem, né? Eu já esperava por isso. Fui tentar procurar o final da fila. Só que continuei andando, porque a fila estava dando ali a volta no andar inteiro. E eu fiquei chocada com tanto de gente que estava lá para tentar entrar nessa sala. E eu também vi o pessoal que estava atrás de mim também procurando o final da fila, todo mundo pasmo com tanto de gente. Chegou um momento que eu pensei que eu não fosse conseguir entrar. Mas eu consegui, só que a sala assim estava lotada, não tinha nenhuma cadeira mais para sentar, o pessoal já estava até sentando no chão, ou então ali encostado às paredes da sala, e a minha sorte, eu sou pequenininha, eu encontrei um cantinho ali para ficar e de lá eu não saí. A sessão também contou com a participação da autora Connie Willis e foi moderada pelo autor Paul Cornell. Paul foi um ótimo moderador, só que as perguntas que ele fez foram mais gerais, porque na verdade a sessão não teve um tema específico, era mais uma conversa com George R.R. Martin e com a Connie Willis. Então as perguntas que ele fez não foi direcionada a cada obra de cada autor, mas perguntas gerais que ambos autores pudessem responder. Mas foram perguntas mais sobre seus hábitos em relação à escrita,
algumas curiosidades sobre como eles fazem as pesquisas para as suas histórias, dentre outras coisas. No final foi bem interessante. E o legal é que George Martin e Connie Willis se conhecem há muito tempo, eles são amigos acho que há mais de 30 anos. Então foi muito divertido ver essa interação entre os dois e no final da sessão todo mundo saiu super contente. O segundo dia de Loncon começou com uma sessão de autógrafo com Peter Verbraet. Eu sei que já o tinha visto no Green Gathering, mas para mim nunca é suficiente ver o Peter Verbraet porque eu adoro esse autor. Quando chegou a minha vez para o autógrafo foi muito legal porque, claro, ele me reconheceu e nós batemos um papo ali muito rapidamente. Daí, quando ele estava fotografando meu livro, eu vi que ele colocou alguma coisa dentro do livro, que foi, na verdade, um adesivo, onde também autografou. Isso ele estava dando para todo mundo. Então, quando eu vi ele colocando esse adesivo dentro do livro, eu falei, legal, a gente está ganhando alguma coisa extra. Daí ele parou e falou, actually, foi lá embaixo, pegou a mala dele, abriu a mala, tirou algo de dentro e passou pra mim assim, muito discretamente. Aí ele falou, shh, não conta pra ninguém. Quer dizer, ele me deu um presente, mas eu não podia falar nada, porque tinha muita gente atrás de mim e claro que ele não ia dar mais nada pra ninguém. Então eu fiquei ali me sentindo toda especial, porque eu ganhei um presente do meu autor favorito. E na verdade o que ele me deu foram alguns dados com símbolos mágicos que ele usa nos livros dele. Não sei se dá pra ver, acho que vai ficar um pouco blurry, mas cada lado do dado tem um símbolo diferente. Eu fiquei radiante, claro, não conseguia me conter. Eu saí de lá com um sorriso imenso no rosto e foi muito bacana. E nesse segundo dia, o George R.R. Martin apareceu novamente e dessa vez ele fez uma leitura. Ele leu o capítulo do seu novo livro, que está aí para sair daqui a uns 2 meses, acho. O livro é o The World of Ice and Fire e, na verdade, conta a história do mundo que ele criou, do mundo que a gente conhece das Crônicas do Gelo e Fogo. Tudo que eu posso falar sobre o capítulo que ele leu é que envolve os Targaryen, envolve conflitos e intrigas entre família e também envolve dragões. Então já dá para ter uma ideia do que vem por aí. Nesse segundo dia de Loncon ainda teve a sessão de autógrafo com Scott Lynch, que é o autor das Mentiras de Locke Lamora. Essa com certeza foi a fila de autógrafos mais longa que eu fiquei. Eu acho que levou no total 2 horas para conseguir os meus livros autografados. E essa demora não foi nem tanto porque a fila estava longa, e realmente estava, tinha muita gente ali, mas também porque o Scott estava realmente levando o seu tempo para escrever mensagens bem legais, personalizadas para cada um de seus fãs, que tornou toda a experiência muito mais legal. Então, toda vez que eu tento chegar próximo ao autor, eu tento também fazer algumas perguntas, conseguir algumas informações que eu posso compartilhar. Mas ao chegar a minha vez para o autógrafo, foi diferente. Talvez tenha sido a maneira como ele me cumprimentou. Ele foi tipo, hey there! E sei lá, ele tem um vozeirão, sabe? Uma presença. E eu também fiquei ali olhando aquele cabelo lindo que ele tem, que parece mais um garoto propaganda do shampoo da L'Oreal. Não sei, eu fiquei muito chocada, muito tímida e tudo que eu tinha pensado para perguntar ao autor, nada saiu. Eu só consegui falar um hi e pronto, mais nada saiu. Mas ele foi super simpático, mas eu tava tão atordoada que eu saí até esqueci de tirar foto, não deu certo. Já no terceiro dia só tinha uma missão, que era conseguir meus livros autografados por George R.R. Martin. A sessão de autógrafo com o autor começaria às 12 horas do dia. Então, como eu sabia que essa era a primeira coisa que eu queria fazer nesse terceiro dia, eu planejei toda a minha manhã para chegar a tempo lá no Loncon, porque com certeza se tem George Martin ali no programa, ia ser uma coisa concorrida. Então eu queria chegar cedo o suficiente para ficar lá na fila e para conseguir o meu lugar. Mas eu fiquei num hotel não muito próximo ao evento do Loncon. Eu tinha de pegar 3 linhas do metrô para chegar até lá, o que não é ruim, porque o metrô, quando funciona, é bem rápido. Só que nesse dia o metrô decidiu não colaborar. Uma das linhas que eu tinha de pegar simplesmente não estava funcionando, não tinha nenhum trem indo nem vindo. E isso me atrasou completamente, porque para eu chegar no local, eu na verdade tive que voltar algumas estações, pegar outra linha, depois pegar mais outra linha para chegar até lá. Uma viagem que normalmente levaria para mim 20 minutos, acabou levando 1h30.
Quando eu cheguei lá, a fila já estava gigante e eu não pude mais entrar, porque eu fiquei sabendo que o Sr. Martin só assinaria 200 livros e o final da fila já estava com 210, então eles não estavam mais aceitando ninguém. Eu fiquei muito chateada, obviamente, tão chateada que eu nem quis ficar perto. Eu saí, fui para outro lugar, porque eu não queria vê-lo ali dando autógrafo para todo mundo, que só me deixaria mais chateada. Mas aí eu fui procurar algo então para fazer e acabei encontrando uma sessão onde teria a participação do Peter Verbracht. Ao entrar na sessão, descobri que, na verdade, o tema era sobre a série A Roda do Tempo, do Robert Jordan e do Brandon Sanderson. E além da participação do Peter, ainda tinha a participação da viúva do Robert Jordan. E isso fez a sessão muito mais especial, porque além de ela ser a viúva do autor, ela também foi responsável por editar todos os livros da série. A sessão foi bastante interessante porque a viúva do autor e também a sua assistente que participou da sessão compartilharam com a gente algumas curiosidades sobre os hábitos do Robert Jordan e outras informações sobre a série. Sem o Robert Jordan, somente a viúva dele e a assistente são pessoas muito próximas ao autor, são pessoas que tiveram uma participação muito ativa nessa série, poderiam compartilhar e por isso foi muito legal. Agora, minha nova missão, caça ao George R.R. Martin, continuou no próximo dia de Loncon, que foi num domingo. De acordo com o programa, o George participaria de uma conversa sobre Game of Thrones às 12 horas do dia. Daí, dessa vez, não teve jeito, eu realmente cheguei lá muito cedo para garantir o meu lugar. Só que, a 1 hora mais ou menos antes da sessão começar, eu percebi que não havia nenhuma fila. Eu fiquei meio intrigada, porque normalmente quando se refere ao George Martin, sempre tem bastante gente ali querendo participar. Daí cheguei à sala e perguntei sobre a sessão à pessoa que estava lá na porta. Foi quando eu descobri que a sessão na verdade foi cancelada. Eu tenho a impressão que eu fui a única pessoa desse Loncon que não sabia que a sessão tinha sido cancelada. O que não me surpreende, porque às vezes eu sou meio perdida. Mas enfim, foi outra oportunidade perdida para estar próxima ao autor. Depois disso, eu fui assistir uma entrevista com a autora Robin Hall. Ela foi entrevistada pela pessoa que edita seus livros na Grã-Bretanha. Eu confesso que eu não conheço muito da autora. Eu nunca li nenhum dos seus livros, apesar de tê-los aqui em casa. Então eu fiquei meio com medo de que essa entrevista teria alguns spoilers. Mas a autora foi muito cuidadosa, ela não deu assim nenhuma informação que não deveria. Então para mim, na verdade, foi interessante apenas por poder conhecê-la melhor. Ela parece ser uma pessoa muito serena, muito calma, o que meio que contradiz com o que eu ouvi falar sobre suas histórias, que contém bastante violências e morte. Foi muito interessante conhecer esse outro lado da autora. O final desse dia ainda teve a cerimônia do Prêmio Hugo. Para quem não sabe, o Prêmio Hugo é um dos prêmios aí mais renomados para os trabalhos da ficção científica e fantasia. Um dos pontos altos da noite foi a entrega do melhor prêmio para apresentação dramática de formato curto, que premiou alguns episódios de séries de TV. Por estarmos na Inglaterra, tinha que ter Doctor Who, que recebeu 2 nomeações. A BBC tinha tanta certeza que ganharia esse prêmio, que até levou David Tennant, que é a 10ª encarnação do Doctor Who, para receber esse prêmio. Mas no final das contas, quem ganhou foi Game of Thrones. Outro prêmio muito importante da noite foi o Best Novel, e um dos concorrentes era a série inteira da Roda do Tempo. Os 14 livros da série foram nomeados, mas quem ganhou foi Annie Leckie com seu Ancillary Justice. Eu ainda não li esse livro, mas outras sessões que eu participei falaram muito bem dessa história, então eu estou muito curiosa agora. Daí chegou o último dia, e para ser sincera, esse foi o melhor dia de Loncon. Primeiro porque começou com a leitura com Patrick Rothfuss. Como eu já falei, ele se tornou um autor queridíssimo. A sessão só tinha 30 minutos de duração, era muito curta. E ao chegar, ele sugeriu algumas coisas que ele pudesse ler durante esse tempo. Colunas de humor que ele escreveu, poesia e outros textos curtos. Mas ninguém estava interessado nisso, todo mundo queria que ele lesse a Música do Silêncio. No final ele acabou lendo um pedaço do prefácio, mas foi muito curto, eu acho que deve ter durado 3 minutos no máximo. No final todo mundo ficou muito insatisfeito, mas essa foi a ideia dele. Ele falou que não queria ficar lendo algo muito longo sobre o livro, porque queria surpreender o leitor
ao ler a história pela primeira vez. Como ainda tinha algum tempo de sobra nessa sessão, ele sugeriu ler a resenha que ele fez para um dos livros que ele leu. O Patrick Rothfuss é muito ativo no site Goodreads, que é uma versão internacional do Scoop. Ele lê muitos livros, muitos mesmo, e ele escreve bastante resenhas. Só que ele foi criticado por alguém por ele só dar notas máximas aos livros que lê. Só que ele falou que não é verdade, que tem alguns livros que ele lê, que ele não gosta, mas ele prefere não dar notas baixas e nem escrever resenhas negativas, porque ele quer evitar ofender algum outro autor, colega de profissão. Só que teve uma exceção, e é de um livro escrito por Roald Dahl, que é um autor muito famoso por seus livros para o público infantil. O Patrick simplesmente achou que o rumo que essa história estava seguindo não estava indo de uma maneira muito boa. Ele estava achando que estava meio inapropriada para ler ao seu filho tão pequeno. Então ele criticou bastante essa obra do Roald Dahl e também criou uma versão própria sobre como deveria terminar. A leitura em si foi um show à parte e a história que ele criou também foi muito bacana e o final muito fofo. Depois dessa leitura, saí do Loncon e fui correndo até a loja Forbidden Planet, onde teria minha última oportunidade de ter meus livros autografados por George Martin e poder estar mais perto do autor. Cheguei lá e, obviamente, a fila já estava comprida, apesar de eu ter chegado, tipo, mais de uma hora antes da sessão de autógrafos começar. Depois de um tempo começou a chover, fez um vento gelado, quer dizer, eu tava ali com frio, com fome, cansada e vendo toda aquela gente, eu tava com medo de não conseguir entrar. Mas eu tava tão determinada que naquele momento eu não queria saber, ia sair dando porrada em todo mundo, mas eu conseguiria esse autógrafo de George Martin. E no final eu consegui, mas foi tudo assim muito rápido, porque imagina, da onde eu tava, acho que tinha mais de 100 pessoas à minha frente e muito mais atrás. Então não foi uma sessão onde eu pudesse ter a oportunidade de conversar com ele ou nem nada. Tinha uma pessoa lá ajudando o autor, então ela pegava os livros, passava para ele, o qual assinava e depois tchau. Não deu tempo de falar mais nada. Quando eu fiquei de frente ao autor, tudo que deu para fazer foi falar hi, thank you, goodbye e pronto. Daí aproveitei que estava lá na loja e resolvi fazer umas comprinhas. Para quem não sabe, Forbidden Planet é um paraíso. A loja consiste em 2 andares. O primeiro andar tem várias coisas, vários objetos, brinquedos, action figures, canecas, camisetas, tudo que você pode imaginar com personagens de séries como séries e filmes como Star Wars, Star Trek, Big Bang Theory, Game of Thrones, personagens da Marvel, da DC Comics, enfim, tem muita coisa. Só que o autógrafo do George Martin estava acontecendo nesse primeiro andar. Tinha uma parte fechada e tinha muita gente lá, então eu resolvi ir por um andar de baixo, que é ainda melhor. É um andar que tem fileiras e fileiras e fileiras de graphic novels e livros, que em sua maioria são do gênero fantástico, mas também tem livros de horror, urban fantasy e muito mais. Daí eu estava lá, já comprando alguns livros, e quando eu percebi que tinha uma fila. Daí eu me toquei que era a fila para a sessão de autógrafo com Scott Lynch. Na verdade, quando eu cheguei no Forbidden Planet, eu havia decidido não ficar para a sessão de autógrafo com Scott Lynch, porque eu já ouvi no Loncon, então não tinha necessidade de eu ficar em mais uma fila para pegar outro autógrafo. Mas eu notei que a sessão dele começaria em 20 minutos e a fila ainda estava muito curta, então eu pensei, já que eu estou aqui, eu vou ficar. Daí, enquanto eu estava na fila, eu ouvi uma risadinha que eu reconheci. Eu tentei descobrir o que estava acontecendo ali à frente. Eu baixinha, tentei ficar desviando ali do pessoal gigante à minha frente e consegui ver que tinha uma pessoa ali com uns cabelos branquinhos. Aí quando eu cheguei mais perto, eu vi que estava lá o George Martin conversando com o Scott Lynch, que foi muito especial, porque ele ficou lá durante um tempo, batendo papo com outro ator, mas também conversando com o pessoal que estava ali na fila. Quando já estava chegando quase a minha vez, mais uma vez o Scott Lynch estava demorando muito para a sessão de autógrafo, ele devia estar escrevendo ali um livro de mensagem para cada fã. Eu notei que o Patrick Rothfuss estava dando umas voltas ali na loja. Ao notar que o Scott Lynch estava dando autógrafos, ele começou a rir. Tinha um rapaz na minha frente e o Patrick pediu para o rapaz entregá-lo o livro que ele estava segurando, o livro do Scott Lynch. O rapaz entregou o livro para o Patrick Rothfuss e ele, na maior cara de pau, abriu o livro e autografou e depois devolveu.
Aí eu pensei, já tô lá, né, também quero o meu livro autografado. Aí eu pedi, Patrick, pode autografar meu livro também, por favor? Ele pegou o livro, abriu e começou a dar mais risada. E de repente começou a escrever. Eu até fiquei pensando, esse autógrafo tá meio comprido. Quando ele me entregou o livro, eu vi que ali, na verdade, ele tinha deixado uma mensagem para o Scott Lynch. Ele perguntou algo do tipo, querido Scott, você quer ser meu melhor amigo? E depois, duas opções, sim ou não. A reação do Scott ao ver essa mensagem foi muito engraçada. Ele fingiu que ficou meio bravo, mas no final acabou escolhendo sim e agora ele é melhor amigo do Patrick Rothfuss. E estar próximo de Scott Lynch foi bem bacana. Dessa vez eu me contive e consegui bater um papo rápido com o autor. Ele escreveu uma mensagem muito legal, pedindo desculpa por mais uma demora ali na fila e a gente acabou tirando foto, então foi muito especial. Mas eu nem me importei com a demora porque eu consegui mais uma vez ficar próxima do George R.R. Martin, do Patrick Rothfuss e ainda ter mais um livro autografado pelo Scott Lynch. Então, no final das contas, tudo foi perfeito. E assim acabou a minha aventura em Londres. Eu meio que estou sentindo uma depressão pós-Longcon, porque eu gostaria muito de que a convenção tivesse durado mais tempo. Mas ao mesmo tempo eu acho que aprendi muito, porque essa foi a primeira vez que eu participei de uma convenção desse tipo e eu não fazia a menor ideia do que esperar. Mas agora eu me sinto mais preparada para o próximo. Bom, espero que vocês tenham gostado desses meus relatos e essas minhas experiências. Se vocês querem mais detalhes sobre essa minha passagem em Londres, não deixe de conferir o site do Intocados. Deixe lá também os seus comentários, as suas perguntas, se vocês quiserem. Eu ainda irei fazer um novo vídeo falando um pouco mais sobre os livros que eu comprei em Londres e também os livros que eu consegui autografados. Então, não percam. Até a próxima. Tchau!